Olá, tudo bem? Euclides aqui do canal Radiologia Profissional. Esse vídeo é complemento de um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, onde eu falo sobre os efeitos biológicos das radiações. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os fatores e princípios de proteção radiológica. Como eu faço para me proteger? Será que os fatores e princípios de proteção radiológica visam proteger os profissionais ou os pacientes? Será que existe uma dose limite de radiação para o meu corpo? O que é dose efetiva e dose equivalente? Gostaria de pedir para que você ficasse atento a esse vídeo, porque nós vamos tratar aqui de questões que caem muito em concurso público e em processo seletivo. Desde já, peço que você aí deixe seu like, seu comentário, porque você estará ajudando o canal e com a sua interação, o YouTube vai entender que você gosta do canal, aqui dos vídeos do canal Radiologia Profissional e passa a te entregar todos os nossos vídeos. E você que não é inscrito, inscreva-se no canal Radiologia Profissional e ative as notificações. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Bom, então aqui eu vou explicar para você, quadro a quadro, o que é proteção radiológica e o que são os fatores e princípios de proteção radiológica. Então, para nós entendermos os fatores e princípios de proteção radiológica, nós temos que entender primeiro o que é proteção radiológica, para que serve, o que é esse tipo de proteção, como se faz esse tipo de proteção radiológica. Bom, o que é proteção radiológica? São medidas que tendem a proteger as pessoas de possíveis efeitos indesejados causados pela radiação, né? Mas que motivos são esses, né? O que acontece? Quais são esses motivos indesejados que pode acontecer comigo, que pode acontecer no meu corpo? Para quem ainda não assistiu, eu convido a assistir o vídeo que eu tenho aqui no canal Radiologia Profissional, que eu falo sobre os efeitos biológicos das radiações. Então eu falo sobre radiação ionizante e não ionizante, eu falo sobre os efeitos biológicos, os efeitos indesejados que causam aí ao corpo, que causam à saúde do ser humano. Quem não assistiu, eu vou deixar até o card aqui, para quem não assistiu, para que possa assistir, que esse vídeo que nós estamos vendo agora aqui sobre proteção radiológica é um complemento do vídeo sobre os efeitos biológicos das radiações. Então, quais são esses efeitos indesejados? Nos preocupar, lá nós vimos o que a radiação pode fazer. Aqui nós vamos nos preocupar em saber como nos proteger desse tipo de radiação, tá? Dessas radiações. Mas agora, outra pergunta. O que é radiação? Bom, radiação é a proliferação de uma energia como onda magnética ou partícula. Então, ela pode ser uma onda magnética ou pode ser uma partícula, né? É uma energia que, vamos dizer assim, que ela se propaga como onda magnética ou partícula. Temos como onda magnética aí os raios que nós conhecemos, raios-x, a tomografia, que também é feita, constituída através de raio-x, através de ampolas de raio-x, então elas emitem ondas, né, onda magnética. Agora temos também de partículas, né, com partículas que são os produtos naturais que nós temos, que são fontes de radiação, né? Que eles exalam essa radiação, que são fontes de radiação. São esses dois tipos de proliferação, tá? Dessa energia, ou por onda magnética ou por partícula, tá? Sendo a partícula por elementos naturais que naturalmente elas já são produtos radioativos, tá? Então, o que é radiação? É a proliferação, né? A proliferação ou propagação de uma energia como onda magnética ou partícula. Nós vemos aqui no outro quadro. Produtos naturais, emissores de radiação e emissores de radiação por fontes artificiais. Como eu falei para vocês agora, os produtos naturais. Existem muitos produtos naturais que são fontes de radiação. Por exemplo, o cobalto 60, o césio 137, tá? Esse exemplo aí, dois exemplos aí de produtos naturais que são emissores de radiação, o cobalto 60 e o césio 137. Muitas pessoas devem lembrar do acidente de Goiânia, onde foi aberto lá um aparelho de radioterapia, né? Um aparelho que já estava desativado, e lá havia césio 137. E contaminou toda aquela região ali de Goiânia. Uma pessoa, lógico, leiga no assunto, não sabia. Ele abriu um aparelho daquele lá e lá dentro tinha o césio 137 que servia para fazer radioterapia, né? Um hospital abandonado. E aquele aparelho servia para fazer radioterapia. É lógico que hoje existem outros aparelhos, um pouco mais sofisticados, que não utilizam mais produtos naturais como fonte de radiação. São radiações artificiais. Mas naquela época ainda existia, lógico, ainda existe,
mas naquela época tinha mais esse tipo de aparelho, onde tinham produtos naturais lá dentro que eram emissores de radiação. E especificamente esse produto era o Césio-137, que tinha lá dentro e exalava esse tipo de radiação, e propagava a radiação ionizante, que é a prejudicial, que é aquela que prejudica, né, o organismo do ser humano. Então, esses são produtos naturais emissores de radiação, tá? Eu dei o exemplo aqui de dois, cobalto-60 e o Césio-137. Existem também os emissores de radiação por fontes artificiais. Quais seriam, então, esses emissores de radiação por fontes artificiais? É o mais conhecido nosso, né? Como, por exemplo, o raio-x, a tomografia. São emissores de radiação de maneira artificial. Por que artificial? Porque lá no aparelho de raio-x, por exemplo, você não vai encontrar lá nenhum produto radioativo, né? Você pode chegar perto do aparelho, você pode encostar no aparelho, ficar perto do aparelho, que não vai ter problema nenhum. A radiação acontece, por exemplo, num aparelho de raio-x, ele acontece apenas quando o técnico ele aciona o aparelho, tá? Quando ele aciona o aparelho, aí ele propaga a radiação, por onda magnética, aí que ele propaga essa radiação, tá bom? No momento o aparelho pode até estar ligado, mas ele no momento do disparo somente existirá essa radiação ali na região, ali na sala de raio-x, tá bom? Então uma radiação, ela é produzida por energia elétrica, então é uma radiação, vamos dizer assim, momentânea. Ela está ali, ela existe ali somente no momento em que está sendo disparado ali o aparelho de raio-x. Essa é a diferença dos produtos naturais, que eles emitem a radiação constantemente, tá? Eles, por natureza, eles já são radioativos, e os emissores de radiação por fontes artificiais, como raio-x, tomografia. Esses dois exemplos também de emissores de radiação por fontes artificiais, raio-x e tomografia. Apenas quando acionado o aparelho que ele vai emitir essa radiação, tá bom? Radiação ionizante e não ionizante. Também, mais uma vez, eu convido você a assistir lá no nosso vídeo que eu falei agora, né, sobre os efeitos biológicos das radiações. Qual a diferença entre radiação ionizante e não ionizante, tá? Qual a diferença e qual o perigo que a radiação pode nos trazer. A radiação não ionizante é uma radiação que nós já temos no nosso dia a dia aí, né, com a luz do sol, a celular, micro-ondas, vários tipos de radiação que já existem no nosso dia a dia, que nos acompanham, né? Até mesmo uma televisão, ela produz essa radiação não ionizante. Já a radiação ionizante é aquela radiação que nós temos aí nos aparelhos de raio-x, tomografia, essas fontes naturais que eu falei para vocês, de radioterapia, tá bom? Então essas já são radiações ionizantes. Mas lá no outro vídeo, os efeitos biológicos das radiações, eu falo sobre a radiação ionizante e não ionizante, o que é cada uma, tá? E qual a diferença entre uma e outra, como descobrir qual uma é ionizante ou não ionizante, tá bom? É uma maneira mais fácil de você aprender, tá? Mais uma vez eu convido que você assista o vídeo para que você possa saber o que é radiação ionizante e não ionizante. Aqui só uma curiosidade: raio-x de extremidade precisa de 25% da quantidade de radiação de um raio-x de tórax. Por exemplo, se você vai fazer um raio-x de extremidade, isso aqui só para a gente ter uma ideia de quanto de radiação que a gente sofre, tá? De quanto de radiação você aí que é profissional das técnicas radiológicas, você que vai fazer um raio-x aí num paciente, para você ficar ciente, e também para as pessoas aí, público em geral, tá? Para que saibam quanto de radiação é sofrido. No raio-x de extremidades, por exemplo, mãos, pés, tornozelo, perna, antebraço, é sofrido 25% apenas da quantidade de radiação de um raio-x de tórax. A quantidade de raio-x de tórax que é feita, apenas 25%. Já um raio-x de crânio, por exemplo, é igual a 5 raio-x de tórax. Então é um pouco mais forte esse tipo de radiação. Um raio-x de crânio é igual a 5 raio-x de tórax. É um pouco mais de energia. Nessa aqui das extremidades, é muito baixa a energia, muito pouca energia, tá? É muito pouca energia que é gasta, muito pouca radiação que é gasta. É apenas 25% da quantidade de um tórax. Aqui no raio-x de crânio, por exemplo, você já vai gastar 5 vezes o potencial que você usaria num raio-x de tórax, tá bom? Uma mamografia é igual a 20 raio-x de tórax, um pouquinho mais, né, gente? É bem mais aí. Uma mamografia, ela usa uma quantidade considerável de radiação, tá? Uma quantidade considerável de energia
para poder fazer a mamografia. É equivalente à força, a carga que o paciente vai receber, é como se ela tivesse feito 20 raios-x de tórax. Uma tomografia de crânio é igual de 100 a 150 raios-x de tórax. Uma tomografia de crânio, hein? E geralmente, muitas vezes, uma tomografia de crânio é mais rápido você fazer do que um raio-x de tórax, né? É muito rápido, é um exame simples, uma tomografia simples de crânio, e você vai utilizar de 100 a 150 de energia a mais, tá? De radiação a mais, para você poder fazer essa tomografia de crânio, tá? Então, uma tomografia de crânio é igual de 100 a 150 raios-x de tórax. Uma tomografia de tórax é igual a mais ou menos 300 raios-x de tórax. Quer dizer, é muita energia. Aí já é muita energia. Uma tomografia de tórax. Tendo em vista que nós estamos na época de pandemia e é muito feito, muito realizado a tomografia de tórax, tá? Para pacientes com suspeitas de Covid-19. Então, é equivalente a 300 raios-x de tórax. É muita energia para fazer uma tomografia. Então, as medidas de radioproteção visam proteger não somente os profissionais, tá? Mas também os pacientes e seus acompanhantes. Então, são todas as pessoas. As medidas aí de proteção radiológica, elas visam proteger todo mundo, tá? Não somente aí os técnicos, é lógico que os técnicos têm uma proteção um pouco maior, porque são indivíduos ocupacionais expostos, né? São pessoas que estão ali sempre, quase todo dia estão ali trabalhando com a radiação. Então, por exemplo, no local onde você vai disparar os raios-x, você está protegido, você geralmente ou tem um biombo ou tem uma parede de chumbo, tá? Uma parede baritada, então você tem aquela proteção a mais. Agora os pacientes não, só que os pacientes também não estão todo dia, né, fazendo esse tipo de procedimento, né, mexendo com radiação todos os dias, com radiação ionizante. Então o profissional, é lógico que ele tem aí uma segurança a mais por ter que estar ali muito tempo junto com aquela, né, radiação, trabalhando com esse tipo de radiação, tá? Com a radiação ionizante. Essas medidas visam proteger todas as pessoas, tá bom? Medidas não só proteção, equipamentos de proteção, mas também medidas que podem proteger o paciente, o acompanhante e também o profissional da radiologia. Princípios de proteção radiológica. Nós temos aqui justificação, otimização e limitação de doses. Nós vamos ver aqui abaixo cada um desses princípios de proteção radiológica. Vamos ver primeiro aqui a justificação. A justificação diz que o benefício deve ser maior que o prejuízo. O benefício que uma radiação que o paciente vai receber, um raio-x, uma tomografia que a pessoa vai fazer, o prejuízo, com certeza ela vai trazer um prejuízo. Só que esse prejuízo tem que compensar. Esse prejuízo tem que ser menor do que o benefício que ele vai trazer. Então, se o benefício não for maior que o prejuízo, então não justifica, tá? Não justifica fazer aquele tipo de exame, tá? Esse tipo de exame, o raio-x, a tomografia que a gente está mais acostumado a ver aí, ele tem que ter uma justificação, tá? Tem que justificar para você fazer esse exame. Não é só porque, eu quero fazer um raio-x de tórax porque eu quero ver como que é meu pulmão, eu quero ver como que é, eu quero estudar, eu quero fazer. Então, você vai lá, simplesmente faz um raio-x, porque você, de curiosidade, você quer ver. Então, não tem a justificativa, tá? Então, você tem que fazer tendo uma justificativa. Por exemplo, se é para investigar algum problema que você tem, algum suposto problema que você tem, ou pulmonar, ou uma suspeita de fratura, qualquer coisa, aí tudo bem. Aí é justificável. Mas sem justificação, não pode ser feito, tá? Nenhum tipo de exame aí que mexa com radiação ionizante. A otimização. A otimização determina que as exposições deverão ser mantidas tão baixa quanto razoavelmente exequível. O princípio ALARA, né? É o princípio ALARA que nós chamamos, tá? Aqui tá em inglês, é ALARA porque as siglas aqui são em inglês, tá? Então, ela determina que as exposições deverão ser mantidas tão baixa quanto razoavelmente exequível. Isso aqui, gente, quase em todas as provas de processo seletivo ou de concurso público sempre cai, tá? Sempre está caindo nas provas a questão de otimização, tá? Então, ela determina que as exposições deverão ser mantidas tão baixa quanto razoavelmente exequível. O que isso quer dizer? Por exemplo, você vai usar num paciente uma quantidade de radiação para fazer um exame. Então, você como conhecedor aí das técnicas radiológicas, você como profissional das técnicas radiológicas, você vai usar a menor quantidade de radiação possível para poder ser feito esse exame.
tá? Para fazer esse exame. Você vai usar o quanto menos possível de radiação. Limitação de doses. Determina que devemos obedecer os limites de dose efetiva equivalente pré-estabelecidos. Bom, então nós temos aqui um limite de doses, tá? No nosso corpo inteiro, tá? No nosso corpo inteiro nós temos aí um limite de doses e também em partes do nosso corpo, tá? Em algumas regiões do nosso corpo. Então, o que nós vamos ver a seguir são essas doses que são calculadas, tá? Que são basicamente calculadas, que são tiradas uma média, tá? É uma média de doses máximas que nós podemos receber. Então, nós temos aí as limitações, nós temos as doses efetivas, que é a radiação no corpo inteiro, a dose efetiva, e a dose equivalente, que é a radiação apenas em regiões do nosso corpo, tá? Em algumas regiões. Então, nós vemos aí o limite de dose, nós temos aqui essa tabela. Órgão IOE. O que é IOE? É o profissional das técnicas radiológicas. É o indivíduo ocupacionalmente exposto, tá bom? Essa sigla. É o indivíduo, né? O técnico, ocupacionalmente, quer dizer, que trabalha na radiologia e que é exposto a essa radiação. E o público, que são as pessoas, os pacientes, os acompanhantes. A dose efetiva, ou seja, no corpo inteiro, o profissional das técnicas radiológicas, ele pode receber 20 milisievert, tá? 20 milisievert, que é a quantidade de carga de radiação por ano, tá bom? Ele pode receber até isso, numa média, tá bom, gente? Numa média de 20 milisievert. Então, eles fazem o cálculo lá de 5 anos, tá? É um cálculo feito em 5 anos, então você pode receber até 20 milisievert por ano, tá? E o público, no caso o público em geral, as pessoas que não são profissionais das técnicas radiológicas, eles podem receber até 1 milisievert por ano, tá bom? Até 1 milisievert por ano, o público em geral, ele pode receber, esse é o máximo que ele pode receber. Aqui a dose equivalente, que são, como eu falei para vocês, que são algumas partes do corpo apenas. Dose equivalente do cristalino, né, nos olhos, do cristalino. O profissional das técnicas radiológicas, ele pode receber até 20 milisievert por ano. Já o público, as pessoas que não são profissionais, o público em geral, ele pode receber até 15 milisievert por ano. Na pele, o profissional das técnicas radiológicas, ele pode receber até 500 milisievert por ano, enquanto o público em geral, ele pode receber até 50 milisievert ano. As mãos e os pés. O profissional das técnicas radiológicas, ele pode receber até 500 milisievert. E aqui nós não temos os dados aqui do público em geral. Tá? Gestantes não podem receber mais do que 2 milisievert durante o período gestacional. Eu fiz aqui também no canal Radiologia Profissional, eu tenho aqui também um vídeo que fala sobre gestantes, a radiologia com gestantes, tá bom? Eu falo lá sobre isso, muitas vezes as pessoas podem estar vendo isso aqui e falar, nossa, mas gestante pode fazer raio-x? Dá uma olhada lá no vídeo, tá? Dá uma olhada lá no vídeo que eu falo que tem algumas ocasiões especiais que podem fazer o raio-x, tá bom? Podem fazer raio-x e até mesmo de abdômen, muitas vezes podem fazer esse raio-x, tá bom? Dá uma olhadinha lá no vídeo que eu explico tudo direitinho aqui no canal Radiologia Profissional. Então, gestantes podem receber até 2 milisievert durante o período gestacional. O feto não pode receber mais que 1 milisievert durante o período, tá bom? Então, ele não pode receber mais do que isso, mais do que 1 milisievert durante o período gestacional. A profissional das técnicas radiológicas deverá se afastar de suas funções no momento em que detectar sua gravidez. Por exemplo, a mulher, a técnica ou a tecnóloga que trabalha lá, né, no centro radiológico, se ela estiver grávida, tá? Se ela engravidar, no momento em que ela tenha conhecimento dessa gravidez, ela deve se afastar imediatamente das suas funções. Tem uma lei que ela se afaste. É lógico que muitas pessoas, que nem as mulheres que engravidam, as técnicas, muitas vezes elas se afastam, mas podem trabalhar em outro setor, por exemplo, na ressonância magnética, que não tem radiação. Ela pode trabalhar auxiliando lá no ultrassom, que também não tem radiação, em outras funções, tá? Mas não no setor em que trabalha com radiações ionizantes, tá bom? Então, é nesses setores que não tem radiação ionizante, só que ela pode trabalhar. O dosímetro. O dosímetro é um equipamento que monitora a quantidade de radiação recebida durante o mês. Muitas pessoas
utilizam o dosímetro de maneira, pensam no dosímetro, né, de maneira equivocada. Pensa que o dosímetro é para proteger da radiação. Não, o dosímetro ele não protege da radiação. O dosímetro ele monitora a quantidade de radiação recebida. O dosímetro ele te avisa o quanto de radiação você sofreu durante um determinado tempo, geralmente de 30 dias. E esse dosímetro aqui, ele vai te proteger daquela dose, dessa dose aqui, ó, dose efetiva, tá? Que é no corpo inteiro. Então, ela vai te proteger dessa dose aqui. Existem outros tipos de dosímetro, por exemplo, pulseira, anel de dosímetro, que são dosímetros, que ele vai investigar, ele vai analisar e vai te dar a dose equivalente, tá bom? Que são das extremidades, que é apenas do local onde você está utilizando. Já esse dosímetro tradicional que você coloca no bolso do jaleco aí, ele te dá a dose efetiva que você toma, tá? Que você toma no corpo inteiro. Então, o dosímetro, ele não é para proteger, o dosímetro é para monitorar a quantidade de radiação, para te falar o quanto de radiação você teve, se você teve mais do que o indicado, para que sejam tomadas as providências necessárias. Então, para registro, a pessoa não pode tomar, por exemplo, o técnico lá em radiologia que está lá trabalhando com dosímetro, ele não pode ter no final de 30 dias mais do que 0,2 milisievert. Ele não pode registrar isso lá no dosímetro dele. Esse dosímetro, depois, no final dos 30 dias que ele é utilizado, ele é recolhido para um laboratório onde é feita a análise desse dosímetro, que vai te mostrar o quanto de radiação você tomou. Se você tomou mais ou igual, né, a 0,2 milisievert dentro daquele mês, é algo que tem que ser registrado, tá bom? Algo que tem que ser registrado e observado. Se você exceder a dose de 6 milisievert num ano ou 1 milisievert em um mês, ó a diferença aqui, você não pode ser de 0,2. Se você exceder a 1 milisievert no mês, será aberta uma investigação para saber o que está acontecendo. Se você está deixando o seu dosímetro exposto, o que está acontecendo, se tem algum problema na sala, qualquer problema que tiver na sala, vai ser investigado tudo isso, tá? Ver onde o seu dosímetro, se você está levando o seu dosímetro, se você está recebendo alguma radiação que não seja ali no momento de trabalho, se ali no seu local de trabalho tem algum problema, se você está expondo muito o seu dosímetro, tá bom? Então vai ter essa investigação aí. Se você receber 6 milisievert em um ano ou 1 milisievert em um mês. E aqui nesse caso você não deve exceder a 1,6 milisievert no mês. Se acontecer isso, a pessoa será afastada, tá? Será afastada das suas funções, porque ela está recebendo muita radiação aí durante um mês. Foi feito lá no laboratório, foi visto lá o dosímetro da pessoa e a pessoa tem 1,6 milisievert dentro daquele mês. Então, essa pessoa será afastada porque ela já recebeu muita radiação e será analisado esse dosímetro e será feita uma investigação com esse funcionário afastado, tá bom? Esse funcionário estará afastado aí das suas funções. A pessoa menor de 18 anos não poderá trabalhar com radiação ionizante. Por exemplo, a pessoa que tem aí na faixa de 18 anos, ela pode até estudar com 17 anos, com 16 anos, 17 anos. Mas quando ela começar a trabalhar, ela já tem que ser maior de 18 anos, senão ela não vai poder trabalhar com radiação ionizante. Obrigatoriamente tem que ser maior de 18 anos, até mesmo porque geralmente vai trabalhar em ambiente hospitalar, então realmente tem que ser, ter a maioridade, tá? E também ainda mexendo com radiação ionizante. O profissional deverá se submeter a exames periódicos a cada 6 meses. Todo profissional das técnicas radiológicas deverá se submeter a exames. Muitas empresas, muitos lugares que trabalham, que têm equipes de radiologia, cada um tem um protocolo de fazer esse exame periódico. Mas sempre o principal aí, para que você possa fazer, é o exame aí de hemograma, para você ver aí se não sofreu nenhuma queda de plaqueta, tá? Porque na radiação pode acontecer de ter quedas de plaquetas. Então, sempre é feito, pode-se fazer um raio-x de tórax, tem lugar que pede raio-x de tórax, tem lugar que não, tá? Tem lugar que pede outros tipos de exame, tem lugar que não, mas sempre a contagem de plaquetas é principal, tá? Sempre estão pedindo contagem de plaquetas lá no exame para que você possa ter aí essa visão, para que você possa saber se você está bem ou não. Agora vamos ver os fatores de proteção radiológica, né? Nós temos aqui o tempo, a distância e a blindagem, nós vamos ver cada um deles. O tempo, usar um tempo baixo de exposição, tá?
como nós vimos também, como nós vimos lá no outro item, devemos usar um tempo baixo de exposição, tá? Sempre utilizar o quanto mínimo possível de radiação num determinado exame. A distância. Quanto maior a distância, menor será a intensidade da radiação. Por exemplo, quanto mais longe você ficar da radiação, menos radiação você vai tomar. Então, por exemplo, até mesmo o paciente, se você for fazer lá um exame, qualquer exame, ou extremidade, ou um raio-x de tórax, tem lá a distância correta, tá? Existe a distância correta já determinada para que você possa fazer esse exame, tá bom? Geralmente tórax 1,80, extremidades 1 metro, então obedeça, tá? Não queira colocar aí menos, vou usar menos radiação e vou colocar mais perto para usar menos radiação. Não, usa o que é determinado, tá? O que é determinado aí pela literatura aí da radiologia, o que é determinado nas técnicas radiológicas, então que seja utilizado tudo o que é necessário, tudo de maneira correta, tá bom? O que é feito com 1 metro é 1 metro, o que é feito com 1,80 m é 1,80 m, e também para você também que vai, por exemplo, que está na sala, que está trabalhando, que você obedeça aí essa distância, tá? Quanto maior a distância que você tem aí da ampola de raio-x ou de qualquer aparelho que imita a radiação, é melhor para você, tá? Você está cuidando da sua saúde, menor a intensidade de radiação. Essa distância é muito importante. Quanto distante você que é profissional ou a pessoa que necessita de um acompanhante, é necessário que fique longe aí dessa radiação. Quanto mais longe ficar, melhor será mais protegido, tá bom? Agora vemos aí a blindagem. A blindagem são EPIs, biombo, parede baritada ou colimação, né? Esses EPIs, o que são esses EPIs? São aqueles EPIs que temos sempre aí nas salas de radiologia, tá? Nos centros radiológicos. Avental de chumbo, protetor de gônadas, protetor de tireoide, luvas plumbíferas, óculos, tá bom? Geralmente são esses aí os EPIs utilizados na radiologia para se proteger dessas radiações ionizantes, tá bom? O biombo é lá onde fica a mesa de comando. Toda vez que você vai disparar um raio-x, todas as vezes que você vai disparar um raio-x, você entra lá atrás desse biombo para fazer o disparo dos raios-x. Então, uma parede baritada, né? Uma parede baritada. A sua mesa de comando vai estar lá atrás dessa parede baritada para que você possa fazer os disparos de raio-x com segurança, sem estar se contaminando com essas radiações ionizantes. Outra coisa muito importante também é a colimação. Você colimar, não usar campo aberto, tá? Não usar a colimação muito aberta. Muitas vezes a pessoa vai fazer lá uma mão, usa um campo muito aberto, sem necessidade, tá bom? Usa um campo restrito. Quanto mais colimado, quanto a colimação, quanto mais fechada, menos radiação. Então vamos usar um campo aberto para não ter tanta radiação espalhada aí depois, tá bom, gente? E outras questões também, que é muito importante, são as pessoas que vão fazer raio-x, por exemplo, ter uma idade gestacional, as mulheres com idade gestacional. O técnico sempre tem aquele zelo de perguntar antes, né, se tem alguma suspeita de gravidez. Porque se tiver alguma suspeita, e o médico, geralmente, se o médico não sabe que a pessoa tem essa suspeita de gravidez, e também o paciente ele também não tem obrigação de saber se ele pode ou não fazer raio-x quando está grávida, é necessário que você pergunte para o paciente se ele tem alguma suspeita de gravidez. Se ele tiver alguma suspeita, é lógico, você não vai fazer o raio-x, você vai parar, vai comunicar ao médico, ou você vai comunicar, ou o paciente vai comunicar que tem suspeita de gravidez. No caso, dependendo do raio-x, o médico vai suspender esse exame ou não, vai fazer outro tipo de exame, tá bom? Que não cause nenhum problema aí para a pessoa. Tá? Então é necessário que você sempre pergunte, é um costume que, bom, particularmente eu tenho esse costume de fazer isso, de estar perguntando aí para mulheres que têm idade gestacional se tem alguma suspeita de gravidez ou não. Outra coisa muito importante também, você vê nas portas aí das salas, principalmente de raio-x ou tomografia, tudo que trabalha com radiação ionizante, todas aquelas placas lá de informações, né, sobre gestação, acompanhantes, tudo aquilo também é muito importante para a proteção, tá bom? É lógico que tem tudo aquilo lá, muitas vezes ainda a mulher que está grávida entra na sala para fazer o raio-x, porque muitas vezes não percebe, né, aquelas orientações que tem lá na entrada lá da sala, lá do setor de radiologia. Mas é importante que mesmo assim você fale, tá? Você possa explicar para o paciente
e quais são os problemas que pode acontecer, tá bom? O público em geral, eles não têm essa obrigação de saber, eles não são profissionais da área. Nós que somos profissionais da área, temos a obrigação de orientar, de explicar direitinho, tá bom? Então esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, espero que você tenha gostado. São questões que geralmente caem em prova, caem muito em prova. Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo. Mais uma vez eu peço para você que, se você que não é inscrito, se inscreva no canal Radiologia Profissional, ative aí as notificações e que você também possa interagir aí com o nosso canal Radiologia Profissional, deixando o seu like, tá? Colocando aí as suas perguntas, muitas vezes deixando o seu comentário. Assim, como eu já falei para você, o YouTube vai entender que você gosta aqui dos nossos conteúdos aqui do canal Radiologia Profissional e vai indicar os nossos vídeos. Toda vez que for postado um vídeo aqui, esse vídeo será enviado para você, tá bom? Então, que tenha sido de bom proveito para você esse conteúdo e que possa te ajudar nos seus estudos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.